essa mãe veio me perguntar como é que ela fazia para impedir que seu filho namorasse pela internet. E o meu entendimento é que a gente não consegue impedir. A gente não consegue impedir os nossos filhos de namorar nem presencialmente, e nem pela internet, e nem digitalmente. Então, o namoro, né, na adolescência é um fato. A sexualidade, ela tá à flor da pele. A gente tem ali os adolescentes, né, que não só tá vivendo sensações e sentimentos novos, como, sabe, eles estão encantados com essas novas sensações, esses novos sentimentos, e ávidos para experimentar. Então, veja, namorar não é uma coisa antinatural na adolescência, como também não é antinatural diante das circunstâncias e do mundo que a gente vive hoje, que o nosso adolescente namore pela internet. Primeiro, a gente está vivendo uma pandemia. Segundo, a gente tem esse meio de comunicação que mais do que nunca agora ficou aberto para todos, né? E do conhecimento de todos, inclusive para estudar, inclusive para conviver com os amigos da escola. Então, a internet, ela cresceu muito nesse 1 ano e meio que a gente teve de pandemia. Fora a aceleração que ela já vinha tendo, né? Da sua praticidade, da sua capacidade, mesmo fora da pandemia. E com a pandemia, que eles passaram a não poder se encontrar, ou se encontrar com muita limitação, a internet se tornou um mundo possível. Então, namorar durante a pandemia só não, mas namorar pela internet, a gente viu que muito antes da pandemia isso já acontecia. E acontecia também das pessoas namorarem sem ser pela internet, como acontece ainda hoje também. Então, o que a gente vê é que isso é um fato, namorar pela internet é um fato. E contra os fatos não há argumento. A gente precisa entender o fato, a gente precisa compreender, a gente precisa respeitar, conversar com os nossos filhos. Agora, uma coisa é, Lena, mas eu não sei como conversar sobre isso com os nossos filhos. Aí são outros 500. Então, não é porque eu não sei que a minha tendência tenha que ser impedir. Porque quando eu impeço, o que vai acontecer? Esse garoto, essa garota, eles não vão deixar de namorar porque a gente não quer. Eles vão continuar namorando. Vão continuar namorando porque os sentimentos que eles têm ali é mais forte do que a capacidade deles de obedecer a uma mãe ou um pai. Então, eles vão procurar, né, se comunicar, eles vão procurar se entender. Então, o que a gente tem que fazer é conversar, é buscar aprender a lidar com esse adolescente para poder ter uma conversa com ele sobre isso. Então, esse é o ponto que a gente tem que, né, que a gente precisa assumir nessa hora. É da gente entender, respeitar, conversar e fazer com que os nossos filhos, eles aprendam a lidar com a internet, mas não se deixar a ficar refém da internet, né? Que eles lidem com o namoro na internet, mas não fiquem refém desse namoro na internet. Ou seja, a gente ter uma capacidade de lidar com o nosso adolescente a ponto de poder desenvolver nele um senso, né, como é que se diz? Um senso de lucidez, ou seja, fazer com que os nossos filhos se tornem lúcidos diante daquilo que eles estão fazendo, né? Porque eles precisam ter essa capacidade de perceber, sabe, os seus limites, de perceber que o outro é importante para ele, mas que esse outro não é o único da vida dele, e aprender a lidar com essa circunstância de uma forma positiva e não de uma forma que limite o seu desenvolvimento, de uma forma que tolha a sua capacidade, né, de aprender a conviver com as pessoas e principalmente de aprender a conviver a dois, né? Porque essa capacidade a gente desenvolve muito mais no presencial, não que no virtual isso não seja capaz. Mas o presencial, ele te cria circunstâncias aonde essa necessidade se torna muito mais premente. Então, ele tem muito mais oportunidade de desenvolver a sua capacidade de se relacionar presencialmente do que digitalmente. Mas não quer dizer que não existe essa capacidade. O que a gente precisa é entender
né? Como é que essa capacidade está acontecendo?